E mais uma vez minhas previsões para o UERJ 2022 foram concretizadas. Quem estuda com o Joãozinho se dá muito bem. Tava lá tudo previsto. Questãozinha de mecânica de bloquinhos, leis de Newton. Tinha lá a questãozinha também de ótica, método analítico, Fzinho, P'. Questãozinha de dilatação térmica. Quem teve aula comigo sabe que eu alertei. Ó, dilatação tava lá na prova discursiva e muito mais. Vamos resolver essa prova agora da UERJ 2022. Mas antes, se inscreve aí no canal para você estar sempre notificado em relação aos conteúdos que vão fazer você passar no vestibular. Vamos embora pro conteúdo. Antes de a gente de fato começar, eu só queria falar o seguinte: a prova, cara, como a gente já esperava, ela estava num nível, né, um pouquinho mais elevado, com certeza. E uma observação que eu quero fazer é o seguinte: eu não gostei muito do que eu notei em relação às contas que o candidato deveria fazer. Achei meio sacanagem da UERJ, né, fazer isso. Mas enfim, cara, ela botou umas continhas ali que a gente vai ver nas resoluções que meio que faz o cara perder tempo se ele não tiver focado, né, cara? E na física não precisaria ter isso. Poderia ter ali uns números mais simpáticos para resolver e simplificar a conta mais tranquilamente, né? Esse foi um ponto negativo aí dessa prova de 2022 que eu pessoalmente pontuei aqui com vocês, tá? Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: ele traz ali aquela questão interdisciplinar, né, que a gente teve aí nessas edições, e ele simplesmente pergunta aí pra gente, cara, a quantidade de movimento. Então o cara tem que saber que quantidade de movimento depende do produto da massa e da velocidade nas unidades internacionais. E aí já começa a treta, porque a massa tudo bem, tá no sistema internacional, mas a velocidade, olha que número chato, né? Claro, a conta em si, você sabe, é M, quem sabe a teoria, né, é MV. Mas olha aqui, ó, pô, isso aqui é maldade, tá? Não vou ser sincero, isso aí eu acho meio maldade, mas a UERJ trabalhou desse jeito nesse ano, então dá lá o valor, 700 mil nas unidades do Sistema Internacional, letra C. Nossa próxima questão, cara, é uma questão bonita, mas também foge ali um pouquinho do que a UERJ costuma cobrar, mas é uma questão interessante, daria até ali meio por intuição o cara perceber ali, jogar um pouquinho, né, com a intuição dele para ver e marcar a alternativa correta. Mas essa questão ela é bonita, cara, ela é bonita, olha só. Ele bota aí, né, um salva-vidas, um banhista, né, que está passando mal, e tem um salva-vidas que vai tentar salvar esse banhista que está no ponto B. Então, ponto B, banhista, e o ponto A seria o salva-vidas. E ele pergunta, desprezando ali a força da correnteza, que seria uma força ali de resistência ao movimento do salva-vidas, né, e também do banhista, para que ele salve ele mais rapidamente, ó, o mais rapidamente possível. É interessante a gente notar, cara, olha só, olha a intuição, como é que ela corre aqui e seria bacana. Você corre mais, cara, você corre mais na areia, né, do que na água. Então você consegue correr mais rapidamente do que nadar. Só que você pode pensar assim: será que então, se eu me deslocar em linha reta, né, que seria ali do ponto A até o ponto B pelo trajeto 2, será que eu me deslocar em linha reta, eu vou ter o menor percurso, né? Eu vou conseguir chegar ali, na verdade, mais rapidamente por ser o menor percurso? Essa é uma palavra, assim, um pensamento intuitivo, um pensamento que vem com certeza à cabeça de todos, e não duvido nada que muitos marcariam a 2. O problema, cara, é que é o seguinte, né? E se em vez disso você gastasse um pouquinho mais de tempo correndo ali pela areia, porque você acaba economizando um pouquinho do seu tempo por ter de nadar uma distância menor na água. Se ligou no pensamento? E por que isso? Porque, de novo, você consegue correr mais rapidamente do que nadar. Então, talvez seja mais interessante você gastar um pouquinho mais de tempo correndo sobre a areia, economizando, né, um pouquinho ali do tempo por ter de nadar uma distância menor na água. E certamente esse não vai ser o caminho, portanto, que corresponde à menor distância, porque a menor distância é uma linha reta. Mas aquele que faz você percorrer um pouquinho mais de tempo na areia e depois um pouquinho menor na água, né, não é o caminho da menor distância. No entanto, é o caminho que vai fazer, com certeza, que você salve, né, mais rapidamente o banhista. É o caminho correspondente ao mínimo tempo para você salvar o banhista. Bacana? Não é, como eu falei, não é o caminho de menor distância. Isso tem tudo a ver com o grau de desvio da sua trajetória. Ou, em outras palavras, o grau de desvio dessa tua trajetória, né, na posição ali da linha da água, na posição aqui da linha da água, né, esse grau de desvio da sua trajetória, ele depende do quão mais rápido você, obviamente, vai conseguir correr do que nadar.
E é uma situação análoga, por exemplo, e aí vem o grande barato, é uma situação análoga ao raio luminoso incidente sobre uma superfície de água. Então isso aqui, cara, é uma questão tipicamente de refração. Essencialmente é uma questão de refração. Claro que não refração da luz, mas é uma ideia análoga, né? Então a luz, quando ela incide de maneira oblíqua, o grau de desvio dela na refração, na mudança de meio, tem a ver com quão mais rápido ela consegue vir do ar para a água. E o salva-vidas em relação ao banhista é a mesma coisa. Então é uma questão tipicamente de refração, gabarito, letra C. A trajetória que vai fazer com que ele chegue mais rápido para salvar o banhista é essa, fazendo com que ele corra um pouquinho mais aqui na areia e gaste menos tempo nadando. E essa questão aqui, inclusive, cara, tem a ver com o princípio de Fermat, que é ali o princípio que vai dizer que a luz, ela sempre toma o caminho de menor tempo, que ela vai levar menor tempo. Isso aí vai permear toda a ótica, na verdade. A gente fala de reflexão, refração, tudo isso tomando como base o princípio, né, cara? É um princípio, é o ponto de partida para todas as outras explicações, teoremas e por assim diante, tá? Então, o princípio de Fermat, a luz toma o percurso de menor tempo e ela faz o trajeto dela no menor tempo. E não é uma questão de vetores, eu vi muita gente comentando, será que é vetores aqui? Não tem nada a ver com vetores, é só uma ideia, né, que traz ali por analogia a questão da luz percorrendo uma trajetória em diferentes meios, bacana? Questão 34, ele apresenta aí aquela típica questão também que já era esperado, eu comentei aqui com vocês, de sistema termicamente isolado. É um recipiente, um calorímetro, que não vai participar nessa questão da transferência de energia, né? E aí você tem ali o alumínio e a água, e eles vão participar dessa transferência de energia. Aí ele deu a massa de todo mundo, deu a temperatura inicial de todos eles, deu o calor específico deles e perguntou a temperatura final de equilíbrio. E é um valor aproximado pelo comando aqui. Então, cara, como vai ter ali a quantidade de calor sensível envolvida, que me quete nele, né, que é a quantidade de energia que vai estar relacionada à mudança de temperatura, igual a zero, aí é só substituir os valores, botei aqui a massa do alumínio, o calor específico dele, variação de temperatura, massa da água, calor específico, variação de temperatura da água, igualei a zero. Fiz a distributiva, simplifiquei o que tinha que simplificar e chegamos ao resultado aproximado de 28 graus Celsius. Próxima questão. Questãozinha de dilatação térmica, também muito esperada aí para essa prova, porque eu falei várias vezes aos meus alunos, dilatação é um assunto que caía, cara, recorrentemente nas discursivas, então poderia aparecer nesse exame de 2022, porque em 2021 não apareceu. Voa lá, tá aí. E aí nessa questão ele dava pra gente a área inicial, né? Era uma questão de dilatação superficial, a variação de temperatura e o coeficiente de dilatação linear. No entanto, ele pergunta o percentual de variação da área, então tinha que multiplicar por 2 esse linear, esse coeficiente linear. Mas a questão, quando ela pergunta o percentual de variação da área, a gente pode fazer dessa maneira. A gente pega a variação da área, divide pela área inicial e multiplica por 100, porque ele perguntou o percentual. Mas notem que a questão se faz desse jeito, tá? Se faz desse jeito. Você pode pegar a variação da área, dividir pela sua área inicial, e aí você vai estar tendo ali, multiplicando por 100, obviamente, né? O percentual dela, dessa variação da área. O resto é a equação que você já conhece. Tanto que aqui eu botei o 2α porque a gente está falando do beta, nessa partezinha aqui, né? E a variação de temperatura. Então eu vou resolver a questão usando a equação típica, né? Que é o ΔA igual a 0 vezes o beta vezes ΔT. E aí eu botei aqui a área inicial, vezes 2 vezes o alfa, vezes a variação de temperatura. Cheguei à conta de 3,6 cm². E aí, ó, no finalzinho eu fiz ali a variação percentual dessa área, beleza? Que vai dar 0,12%, só que eu quero fazer uma notificação aos meus alunos particulares do meu coraçãozinho maravilhoso, aqui ó, questãozinha da USS 2019, que perguntava a mesmíssima coisa e eu treinei com os meus alunos todos esses tipos de questões. Notem que ele perguntava aqui a variação, depois era só multiplicar por 100 e você chegava ao resultado. Nossa próxima questão que envolve a parte de ótica geométrica, que traz uma questão de lentes de novo, que 2021 cobrou lente, só que a de 2021 era muito mais difícil.
Essa aqui era relativamente tranquila quando comparada daquela, porque você bastava aplicar uma equação, que era a equação de Gauss, sendo que ele já te deu tudo e você calculava o F. Cara, olha aqui, ó. Né? Nem precisava lembrar que projetou é só a imagem real, e aí o pelinho tem que ser positivo, e se é real é invertido, já que se trata de um sistema óptico simples. Então o I é negativo, né, cara? A lente é convergente para essa formação aqui de imagem, para essa configuração. Então F tem que ser positivo. Mas, cara, você aplicando direto a equação, F igual a produto pela soma de P e P', e fazendo a continha aqui, você chegava ao brilhante resultado ali, cara, de 6 centímetros, sem muita brincadeira, sem muita enrolação. Então, era uma questão muito mais tranquila do que a outra lá de 2021 de ótica, que também era de lente. Vamos para a próxima. Essa aqui eu diria que é uma das questões aí da UERJ dessa edição de 2022 mais difíceis, porque ela também está perguntando ali uma coisa meio chatinha, né, cara? Porque você teria que ir fazendo ali a análise de trações, né, nos carrinhos. Então, ele não pergunta uma coisa muito direta, como, por exemplo, a aceleração. Você precisaria da aceleração para poder encontrar a tração na corrente 2 em newtons. Então, é uma questão ali que você iria demorar um pouquinho mais de tempo para resolvê-la, né, do que as outras, né, tipicamente. Então, eu diria que é uma questão um pouco chata nesse sentido, talvez a mais difícil aí da prova, tá? Mas como é que a gente consegue fazê-la? Primeira coisa, eu calculo a aceleração pela segunda lei de Newton, porque a aceleração vai ser comum a todos esses carrinhos aqui, cara. Lembre-se que a força externa é a única força, né, capaz de mudar o movimento do corpo. Todas as trações são forças internas. Quem é meu aluno sabe o que é essa coisa de força externa e força interna. Então eu uso a lei de Newton direto para achar a aceleração que é comum a todos eles, porque eles estão ligados ali por uma haste, né, ideal, que seria essas correntes. Haste ideal, fio inextensível, despreza a massa dele, né, toda essa brincadeira. E aí você tem duas maneiras, ou você vai, né, para calcular a tração 2, ou você vai e faz a tração 3 menos a tração 2, ou você calcula aqui a tração 1 primeiro, para depois vir aqui na tração 2 e na tração 1. É um caminho mais rápido, porque se você tiver que vir aqui na tração 3, depois 3 e 2, né, aí você vai ter tração 3 e força F aqui, aí, enfim, vai fazer ali uma força resultante de novo, F menos tração 3, enfim, mais conta para fazer. Mas então, vindo pela tração 1, você só pega ali a massa desse primeiro carrinho, acha o valor dessa tração 1, que eu chamei de 1, né? Então aqui, ó, roxinho, conta pro roxinho. E depois, quando a gente for aqui no roxinho mais claro, que é o carrinho ali que está com fio 2, você vai fazer tração 2 menos tração 1. Então, tração 2 menos tração 1 igual a MA. Beleza? E acha ali o valor de 4 newtons, gabarito, letra C. Então, até fazer tudo isso, esse esqueminha todo, você possivelmente perderia ali um pouquinho de tempo, né? Questão 38, uma questão relativamente tranquila também de circuito. Confesso que eu esperava um circuito elétrico bem mais difícil. Esse aí está no nível fácil das questões. Bastava você aplicar ali, cara, a primeira lei de Ohm, uma equação apenas. Você calculava a Ré, que era uma associação em série, era só somar. E a corrente total ele forneceu, né? Porque tá todo mundo aqui ligado corretamente, o amperímetro em série, né? E o voltímetro em paralelo. Então, cara, nada ali de pegadinha, calculava direto 12 volts, gabarito, letra C, sem comentários adicionais. E nossa última questãozinha aí que fala sobre equilíbrio de corpo extenso, também esperado, comentei aqui na minha análise do outro vídeo, né? E, cara, típica, você tem ali o ponto fixo, que está aqui bem aqui no suporte, e só que você tem 3 forças nessa situação, mas eu cheguei a comentar quando a gente considera o peso da barra também, né, que vai agir no centro dela, caso ela seja o quê? Homogênea. Comentei a chegar a falar sobre tudo isso. Então fica assim, ó, uma força à esquerda, que também vai ser somada à força da barra, porque ela está à esquerda em relação ao ponto fixo, e tem a força aqui dos 3 rapazinhos, das 3 pessoas ali, né? Como está em equilíbrio na horizontal, o torque resultante tem que ser igual a zero, o torque de um lado tem que ser igual ao torque do outro, e aí a gente chega a essa conta aqui. Notem que cada segmentozinho eu chamei de X, mas tanto faz, porque ele fala que são igualmente espaçados, eles vão cortar no final dessa conta, né? Eles todos vão cortar, ó, X vai embora com X, vai embora com X, então tudo vai embora, a gente fica aqui com essa conta bem tranquila, que vai dar 2.400 newtons, gabarito, letra B. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui, espero que vocês tenham curtido ali os comentários e a rápida resolução dessas questões. Caso vocês queiram trabalhar mais alguma aí com mais detalhes, coloca aqui no comentário, a gente continua essa conversa. Espero que vocês tenham feito uma boa prova também, já fiz aqui os meus comentários todos. Se quiser continuar conversando, bota aí nos comentários, me segue lá no Instagram também pra gente trocar mais figurinhas.
Forte abraço, bons estudos!